Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho ao vivo agora. Hoje anotei para falar com vocês aqui dois temas muito importantes, muito especiais, né, nesse nosso encontro. Eu trazer um pouquinho, a gente passou um pouquinho aí das 18, mas vai ser mais ou menos esse horário. Tava aplicando, correndo agora umas barras muito especiais de uma paciente. Um momento bem legal, muita energia. E agora vamos lá, então, né? Eu tenho dois temas muito importantes para conversar com vocês hoje. O primeiro, né, foi lá das perguntas. Eu quero primeiro agradecer a cada uma de vocês que tem colocado as perguntas lá, as perguntas, os comentários, né, lá nos stories. Então, fico muito feliz de receber, de estar respondendo. Eu sei que tem muitas caixinhas acumuladas, mas calma, porque eu vou colocar todas as respostas. Eu tô com tudo anotadinho para não deixar nada para trás. Aqui agora, com essa correria da mentoria, né, mentoria transformação avançada, eu acabei acumulando muita coisa, mas tá tudo anotadinho. Eu sei quais que eu ainda tenho que responder. Não vou deixar ninguém sem resposta, tá bom? Então, quem ainda não deixou sua perguntinha lá, só correr lá e deixar a sua pergunta na caixinha dos stories, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tanto aqui, né, toda quinta-feira ao vivo, às 18, quanto também respondo por lá, pelos stories também, combinado? Então, vamos lá, essa semana foram duas questões que me chamaram muita atenção, muito importantes, importantíssimas. Uma questão, a gente vai conversar primeiro sobre rejeição. Esse é um tema complicado, né? A pergunta que ficou lá, ela fala que começou a sentir rejeição pela pessoa. Pelo que eu entendi, ela estava rejeitando, sentindo rejeição pelo outro. E aí ela comentou assim que isso pode ser algum trauma familiar, porque já aconteceu antes. Então vamos aprofundar um pouquinho essa questão da rejeição. Gente, a rejeição é uma ferida da humanidade, de todo ser humano. Então o que acontece? Todo ser humano, por algum momento na vida, passou por essa dor da rejeição. Oi, Silvia, chegou. Dani também já tá aí. Bem-vindas, meninas. Então, todo ser humano passa por essa dor da rejeição. Então, isso é fato. Não tem ninguém que não sinta. Ah, Viviane, eu nunca senti isso. Você nunca sentiu a nível consciente. Mas a nível inconsciente e muitas vezes consciente para muitas pessoas, todos nós sofremos, passamos por essa ferida da rejeição. Principalmente na primeira infância e principalmente ligada às nossas primeiras relações, que são quem? Os nossos pais. Entenderam? Ah, mas meu pai nunca me rejeitou, minha mãe nunca rejeitou. Não importa, você passou pela ferida da rejeição. Por quê? Porque não significa que você tenha sido realmente rejeitado. Mas vou dar um exemplo para vocês entenderem essa ferida da rejeição, como que ela acontece. Muitas vezes, a sua mãe sempre fez tudo, a tempo e a hora para você, foi uma mãe excelente, foi uma mãe suficientemente boa, né? Lembrando aí para as mães que não existem mães perfeitas. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. A gente está em construção. Então, enquanto mais a gente vai errar. Então, as mães suficientemente boas, que é um termo muito legal que eu gosto muito do Winnicott, né? Que ele fala disso. Existem mães, se a gente conseguir ser mãe suficientemente boa, já vai ser maravilhoso. Então, esse é um ponto importante. Então, imagine que a sua mãe foi uma mãe suficientemente boa, então, assim, presente, que deu o melhor dela e fez tudo tal. Em algum momento, de todo jeito, você registrou uma ferida de rejeição. Por quê? Vamos pôr, ela sempre fez tudo, aí um dia você tava lá no berço, dormindo, e ela decidiu tomar um banho rapidinho, enquanto você tava lá no berço. E você acordou bem na hora que ela entrou nesse banho, e começou a chorar. E ela demorou um pouquinho a mais do que ela estava acostumada a demorar para atender o seu choro. Seja um choro de fome, né, o choro da criança, vamos pôr. Então ela demorou um pouquinho a mais para ir lá para te atender. E nesse um pouquinho a mais que ela demorou, naquele momento você internaliza: nossa, minha mãe não me ama. Nossa, minha mãe me abandonou. Nossa, eu estou sendo rejeitada. Entendeu?
Então, essas duas feridas que andam muito juntas, rejeição e abandono, todo ser humano tem. E a gente tem que aprender a lidar com elas e a curar essas feridas. Isso eu tô falando pra vocês de uma mãe que foi assim, nossa, aquela mãe que se dedicou e fez, deu o máximo dela, ainda vai ter ferida de rejeição e de abandono. E agora imagine, né, quantas situações dolorosas, quantas mães não preparadas, né, não suficientemente boas. Gente, a gente é ser humano, a gente tá em processo. Então, assim, hoje eu penso comigo, falo, poxa vida, eu devia ter sido proibida de ter filho quando eu tinha 19 anos, como foi o caso. Porque 19 anos eu não tinha maturidade nenhuma para ser mãe. Maturidade, sabedoria, sensatez, né? Eu era tão impulsiva. Por mais que, olha que eu fui uma mãe suficientemente boa, eu tenho consciência disso, porque eu abri mão de tudo, sempre me coloquei primeiro no papel de mãe, então os meus filhos sempre foram prioridade na minha vida. Parei de estudar, parei de trabalhar para estar com eles, né, para estar na educação deles, fiz questão de não ter babá e estar na educação. E assim mesmo, gente, quanta besteira quando eu paro para pensar. Eu percebo hoje que eu fiz e que eu tenho que me perdoar, né, pelos erros que eu cometi e que os meus filhos têm que trabalhar na terapia deles, né, nos processos dele, na busca de autoconhecimento para poder estar sanando esses erros que eu cometi. Então, assim, é natural. Infelizmente, a gente é ser humano educando ser humano. E a gente também está em processo de educação e de evolução, entenderam? Então é importante você entender nessa questão da rejeição. Todos nós temos a ferida. Outro ponto importante de entender. Todos nós temos a ferida e essa ferida vai influenciar nos nossos relacionamentos enquanto adultos. Então, essas feridas de rejeição, de abandono vêm só da primeira infância? Não, né? A gente pode passar por isso também em outros momentos, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, mas essas que são internalizadas lá na primeira infância são as que estão mais profundas e que é mais difícil da gente curar. Então, a gente precisa entender que na vida adulta, quando a gente alcança a vida adulta, os relacionamentos amorosos, a gente vai ter carências e dependências emocionais por conta dessas feridas de rejeição. Alguns desenvolvem uma força, uma capa para proteger dessa ferida da rejeição, que fazem o quê? Justamente rejeitar. Só que o rejeitar o outro é uma forma de se proteger por conta dessa ferida, para não sofrer também. Entende? Cada um vai ter um jeito, cada um vai manifestar isso lá na frente de uma forma diferente do outro. A questão é que você precisa descobrir você, entendeu? Você, como a ferida da rejeição tem atrapalhado suas relações hoje. Quais são os comportamentos, as ações, as emoções que você está tendo que vem dessa ferida, desse medo da rejeição? Muitas vezes você acaba repetindo e sendo rejeitado, né? Você acaba sendo rejeitado no seu relacionamento amoroso ou amizades. A gente multiplica isso, gente, em todas as nossas relações, em todos os nossos encontros, entendeu? Então, às vezes, na amizade, relações de trabalho também, a gente tá sempre ali vibrando e atraindo, conectando o que tá dentro, a ferida que tá em nós. E cada um também, essa ferida vai estar de um tamanho, vamos usar assim, né? Vai estar de um tamanho e causando estrago até certo ponto. Porque depende de quê? Do seu processo evolutivo. Então, se você é uma pessoa que vem buscando evolução, vem buscando melhorar, vem buscando autoconhecimento, vem buscando fortalecimento da autoestima, então você é uma pessoa que vai estar já ali curando essa ferida, que é uma ferida muito profunda, né, e muito de todo ser humano. Então, se você está em processo evolutivo, essa ferida está ali sendo cuidada, talvez não diretamente, mas você está cuidando. Quando você cuida de você, que você se conhece, que você busca ferramentas para melhorar o seu eu, com certeza você está cuidando de toda a sua mente inconsciente, de todas as feridas inconscientes, entendeu? Então, o que eu quero deixar de recado nisso, né? Pode ser familiar? Pode.
Pode, com toda certeza, deve ser familiar, entendeu? É uma ferida que tá principalmente na primeira infância realmente, e é uma coisa que vai vindo com a gente e que a gente tem que estar sempre limpando, tem que estar sempre despertando o nosso ser para curar essa ferida e não nos relacionarmos mais com os outros com base nessa ferida, entendeu? E aí você deixa de rejeitar ou de se sentir rejeitada e de criar o tempo todo rejeição na sua vida. Entendeu? Acho que é isso. Ela até fala aqui, né, que já aconteceu antes. Esqueci. Não, mas eu também não posso falar quem foi. Vocês têm sigilo, tá? Eu não conto. Pode deixar tudo que vocês quiserem, os pepinos pior lá na caixinha do Stories, porque é sigiloso. Só eu vou saber quem foi e eu não vou contar quem foi, tá bom? E aí ela fala, né, que já aconteceu antes, exatamente por isso, né? É uma ferida que tá aí em você, que você precisa olhar, que você precisa curar. Como que cura? Busque autoconhecimento, busque evolução, busque treinamentos, busque terapia, psicoterapia, entendeu? Busca tudo que você puder buscar para que você consiga cada vez mais se curar dessa ferida e viver um relacionamento feliz de verdade, né? Sem estar repetindo esses padrões que vêm lá da nossa infância, ok? Acho que é isso, né? Sobre ferida. Deixa eu ver aqui, tem comentário aqui. Dani. Ai, gente, mexi aqui, peraí. O que eu fiz? Ai, Deus. Consegui. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela não era casada ainda e decidiram se casar. Um dia antes do casamento, meu pai fugiu com outra mulher. Que ferida dolorosa, hein, Dani? Então, de certa forma, os dois me rejeitaram. Ele por fugir e na época, ela, mãe solteira, quis me dar para outra família. Tá vendo? Olha só que no seu caso, essa ferida da rejeição, ela é mais profunda. Precisa de mais amor. Aí eu te digo, precisa de mais amor de quem? Da sua mãe, do seu pai? Não. Nem o amor da sua mãe e do seu pai, nem o amor do seu companheiro, o amor dos seus filhos, nenhum amor vai conseguir curar essa ferida. Sabe qual o único amor que pode curar essa ferida? O seu. O seu, do seu eu superior, conectado com a fonte de todo o bem, com a fonte do supremo amor. Só esse amor pode curar essa ferida. Entende? Só o amor que você sente por você mesma, estando conectada com seu eu superior, estando conectada com a fonte, né? A fonte do todo amor, a fonte do bem, o universo. Só dessa forma você vai conseguir realmente curar essa ferida. Gente, isso é muito importante. Não espere que o seu relacionamento amoroso, que o seu companheiro, que ele vai fazer coisas que vai curar essa ferida em você. Ninguém pode curar essa ferida em você. Nem o seu pai e sua mãe, que foi quem criou. Eles não têm nada a ver com isso, tá? Interessante, né? Essas feridas de rejeição, como a Dani falou, é o caso dela, né? Uma ferida tão profunda que veio da mãe e do pai, que não tem culpa. Presta atenção nisso. Os pais são os culpados que não têm culpa. Exatamente, os pais são os culpados que não têm culpa. Porque eles não têm culpa, porque eles fizeram o que eles sabiam fazer de melhor. Eles fizeram o que eles davam conta de fazer naquele momento. Foi péssimo o que fez? Foi! Mas eles não davam conta de fazer diferente. É igual eu tô falando pra vocês, eu me cobro muito, eu me cobro não, já me perdoei. Mas às vezes quando eu lembro, nossa, quanta mancada eu dei, principalmente com a Gabi, que foi, né, que é a minha mais velha. Nossa, eu era imatura demais. Eu era muito, né, emocionalmente impulsiva. Eu já falei pra vocês, né, que eu agia no impulso mesmo, não tinha controle das minhas emoções. Então, assim, eu vejo quantas besteiras eu fiz e eu não posso me culpar. Porque não é justo com a Viviane de hoje, que trabalhou tanto para desenvolver esse controle emocional, culpar aquela lá de trás, que era desequilibrada emocional. Não posso culpar. Eu não dava conta de fazer diferente. Eu fiz o meu melhor para ela naquele momento. E o meu melhor veio com um monte de falhas, porque eu sou um ser falho, entendeu? E quando a gente entende isso e
Quando a gente se perdoa, fica fácil perdoar o outro. Entender isso. Que o seu pai e a sua mãe também, Dani, né? Você que falou aí, eles davam conta de fazer aquilo naquela hora. Por pior que foi, a atitude era o que eles sabiam fazer, é o que eles deram conta de fazer. E aí, eles não têm culpa e eles não podem te curar. Você colocou aí, né, o meu, na hora que eu perguntei sobre, né, qual o amor que pode curar isso. Exatamente, o seu. Só o seu. Seus pais não têm culpa, eles são culpados, mas eles não têm culpa, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles davam conta de fazer naquele momento, e eles não têm nada a ver com essa ferida. Você que tem que curar ela. Nem se hoje eles fizessem tudo, te dessem o maior amor do mundo, não adianta. Só você, conectada com a fonte, com o seu eu superior, pode curar trazer esse amor verdadeiro para curar essa ferida. Por isso que é autoconhecimento, busca de evolução, autoestima, entenderam? É isso. Mais alguma pergunta aqui? Não, né? Gente, se tiver mais alguma pergunta, me digam aí também sobre esse tema, que é muito forte, né? Rejeição, essa ferida da rejeição, o quanto ela influencia, né? Cria os nossos grandes problemas de relacionamento na fase adulta, é por conta dessa ferida, né? A Silvia tá falando, fico muito aliviada em saber que sou culpada sem culpa. Exatamente. A gente é tudo culpado sem culpa. Primeiro que eu nem gosto dessa palavra, né? Vocês sabem disso. Eu não gosto da palavra culpa, ela é pesada, mas nas constelações familiares usa esse termo, né? Os pais são os culpados que não têm culpa. Porque realmente a gente não tem culpa. A gente tá dando o melhor, por pior que seja, é o que a gente dava conta de fazer. Né? É o que o nosso processo evolutivo permitia. Isso é muito legal, gente. Quando a gente aprende a olhar para os nossos pais, eu dei um grande salto na minha relação com os meus pais, um grande salto de amor, de verdadeira honra aos pais, quando eu entendi isso. Os meus pais, eles não são o Pedro e a Silvina, que eu tanto amo aqui nessa existência. Pedro, Silvina, aquele corpinho, aquela cabecinha branca do meu pai, linda, aquela minha mãezinha baixinha, gostosinha de beijar. Eles não são essas pessoinhas, eles são seres também. E são seres em construção. E como são seres em construção, nesse nível, né, nessa dimensão mais profunda, eles são meus companheiros de jornada, eles também estão em processo. Então aí a gente tira aquele peso a gente cobra muito dos nossos pais, o pai, a mãe, aquele ideal, tem que ser perfeito, tá? Então a gente tem essa cobrança dos pais. Então quando a gente aprende a entender que eles são só seres como a gente, e nesse nível mais profundo, eles são nossos irmãos de caminhada, também tentando aprender. E aí você tira aquele peso de cobrança. Minha mãe deu o melhor que ela podia, meu pai deu o melhor que ele podia. E aí é onde entra a verdadeira honra aos pais. Isso é importantíssimo a gente ter. Não importa o que os nossos pais tenham feito, a gente tem que honrá-los. E quando a gente entende isso, que eles fizeram o que eles sabiam fazer e que eles são seres como nós, em processo evolutivo, fica mais fácil a gente liberar essa verdadeira honra aos pais. E aí, quando a gente libera, arrepiei, quando a gente libera essa verdadeira honra aos pais, a gente se liberta das feridas de rejeição que eles também acabaram estando ali presentes para que elas fossem criadas, entendeu? Não fizeram a ferida, eles estavam ali presentes para que elas fossem criadas. E é isso mesmo, Silvia, quando a gente percebe isso, né, a gente não tem culpa, a gente tá dando só o nosso melhor. Então fica tranquila e melhora o seu melhor. Melhora cada vez mais, evolui cada vez mais, aprende cada vez mais, ok? Vamos para o segundo tema, então? Nenhuma pergunta? O segundo tema, então, a gente vai para uma outra pergunta que eu achei super interessante também, que quis falar um pouquinho mais sobre isso. Como superar uma separação? Como superar uma separação? Gente, separação, né? Nossa, Viviane, você fala tanto de casamento, relacionamento feliz. Olha, de todo o meu coração para vocês, eu realmente acredito e sou apaixonada por relacionamentos. Eu acredito que é possível um casal viver bem, um casal ser feliz, um casal ter um bom casamento, um casal viver um companheirismo de verdade. Contudo,
Hoje eu penso que se não for pra ser assim, não tem por que ficar junto. Se hoje é pra ter um relacionamento onde você só vai ter dor, sofrimento, angústia, tristeza, onde você vai ser humilhada, maltratada, traída, desprezada, onde você não vai ser escutada, não vai ser respeitada, se for pra viver assim, é melhor viver sozinha. É melhor viver sozinha, entende? Eu amo relacionamentos e sou fã. E hoje eu tenho 25 anos de casada. Mas eu vou falar pra vocês, eu já pensei que eu queria me separar várias vezes. Porque houveram muitas situações no meu casamento, no meu relacionamento, ruins, e que eu percebia que não tava bom aquilo ali, a gente não tava sendo realmente companheiro um do outro, que não tava bom. E quando eu percebi, gente, sabe quando eu fui ser realmente feliz na minha relação? Eu fui ser feliz na minha relação quando eu entendi que eu não preciso dela para ser feliz. Eu não preciso ser casada para ser feliz. Eu não preciso do meu marido para ser feliz. Eu escolho ser feliz ao lado do meu marido. Eu escolho ser feliz no casamento. Entenderam? Então, assim, hoje mesmo eu tava trabalhando isso com uma paciente, sabe? Pra viver numa relação onde a gente vai sofrer, onde vai ser sempre difícil, é muito ruim. Então, eu escolho estar sozinha. Então, essa pessoa que colocou como superar, né, uma separação, eu penso o seguinte, se você chegou ao ponto de separar, por isso que eu falo tanto de relação, tem muita coisa que você pode fazer, que você tem que buscar, lembra? Felicidade conjugal, né? Ausência de conflitos, a superação de conflitos. Tem muita coisa que você pode fazer para ser feliz numa relação. Mas se você tá numa relação que só tem dor e sofrimento, desrespeito, maus tratos, relacionamentos abusivos, gente, é muito melhor ser separada. Então, se você chegou a se separar, eu imagino que tava muito ruim. Eu imagino que tava causando muita dor, que não tava legal. Ou talvez, né, o que eu vejo acontecer muitas mulheres muito carentes e preferem ficar num relacionamento ruim sendo maltratada do que sozinhas. Isso é um grande erro. E a gente, só existe ainda homens que fazem isso com a gente, que maltratam, que abusam, porque a gente, carente demais, aceita esse tipo de tratamento. Entenderam? Ah, os homens, você tá defendendo os homens? Nunca! Tá errado, tem que mudar, isso não tem que existir mais. Só que eu trabalho com as mulheres, né? Alguns homens me acompanham também, mas a grande maioria é mulheres. Então eu digo pra você, não vale a pena você ficar numa relação só pra estar numa relação. Sendo maltratado, humilhado, desrespeitado, traído, enganada. Nossa, eu já ouvi tantas coisas horríveis, sabe? Então, assim, se valoriza. Como que se supera como que se supera uma separação? Entendendo que é melhor estar sozinha do que estar num relacionamento que só tem dor e sofrimento. Ah, eu não queria separar, quem quis foi ele, né? Vamos supor que seja esse o caso. Quem quis foi ele, eu não queria separar, tal. Ele que não quis mais ficar comigo. Você tem que parar e pensar assim. Você realmente gostaria de ficar num casamento com uma pessoa que não te ama mais? Que não quer mais estar com você? Sabe, de todo jeito, é melhor separar mesmo. Por mais que você ame e tá sofrendo, ficar com alguém, você vai passar o resto da vida com alguém que não te ama, que não quer ficar com você. Eu já vi tantos casos assim, né? Não, ele já falou que não me ama mais, só não vai embora porque tem pena de mim. Nossa, você quer ficar com alguém que tem pena de você? Você quer mesmo passar o resto da sua vida ao lado de alguém só porque tem pena de você? Ou você quer passar a sua vida ao lado de alguém que te ama, que te olha nos olhos, que te escuta, que te respeita? E mulheres, todas nós podemos viver isso. Viver ao lado de uma pessoa que olha pra gente, que escuta a gente, que enxerga a gente, que valoriza, que respeita, que escolhe também estar do nosso lado por amor, que escolhe uma vida ao nosso lado por amor, entenderam? E os homens também merecem viver isso, merecem viver um relacionamento com amor, porque nós mulheres também somos muito difíceis, gente. A gente entra num casamento e quer pegar o homem e botar na nossa forma, né? A gente tem a forma, aqui ó, o marido perfeito é essa forma bem aqui. E aí você pega o seu marido e quer fazer ele encaixar naquela forma, tem que ser desse jeito.
Em vez de você aceitar o seu marido e amar ele do jeito que ele é, e aí, é claro, se colocando nessa postura de que também quer ser respeitada e amada do jeito que você é. Agora vamos pôr, não, mas o meu marido, ele mente e trai e me engana. Ou você respeita ele do jeito que ele é, ou você vai embora. Simples assim. Se ele olha, esse tipo de comportamento pra mim não serve, mas você quer continuar fazendo, eu não posso te mudar. É isso. Esse é o erro da gente, mulher, entendeu? Você casa com um cara pensando assim, mas eu vou pôr ele na linha. Eu vou salvar essa criatura. E aí você passa a vida inteira tentando salvar a criatura e só tomando. Só tomando, só apanhando, sofrendo. E o outro também, ele te pediu pra você salvar ele? Te pediu pra você mudar ele? Então a gente tem que parar com esse negócio, né? A gente faz uma confusão. Então assim, o outro tem direito de ser como ele quer ser. E se você não está satisfeita, você pode ir embora. Vai embora. Fala, olha, pra mim, esse comportamento pra mim não é legal não. E não tá bom, me causa sofrimento, você quer mudar? Não. Porque você não adianta você achar que você vai obrigar o outro a mudar. Sabe quando que o meu marido mudou muita coisa no comportamento dele? O dia que, porque ele falava, não mudo, não mudo, não mudo, não mudo. Aí o dia que eu falei, não aguento mais não, cansei, então eu quero ir embora, eu quero divórcio, quero mais não. Aí, 5 dias depois que eu firmei ali, né, quero divórcio, ele falou, você tem razão, eu mudo. Todo mundo tem que mudar, eu vou mudar. Mas eu não briguei, eu só falei, vou embora. Agora, enquanto eu fiquei lá, porque pra eu chegar nesse ponto demorou, tá, gente? Fiquei muitos anos lá pelejando pra fazer e mudar. Nossa senhora, esse negócio é difícil. Até outro dia eu me pego também, muito ainda, pelejando pra fazer ele mudar. Mas a questão é essa, entendeu? Você não muda ninguém. Então a gente tem que parar de ficar pegando esses pesos, deixar as pessoas livres e ter coragem de ir embora. E é muito melhor ser separado, e você tá ouvindo isso de alguém que é apaixonada por relacionamentos. É melhor você ser separada do que você viver uma relação infeliz. Então é assim que você supera uma separação. É entendendo que muitas vezes a separação é melhor do que viver um relacionamento infeliz. Entenderam? Deixa eu ver o que tem aqui. Priscila faz um vídeo ou live sobre atrair pessoas que jogam problemas delas pra você resolver. Pessoas que te cobram, te pressionam. Olha, parece que eu falei um pouquinho disso, hein, Priscila? Tá vendo? Tá. As pessoas te cobram, te pressionam pra que você resolva o problema delas. Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei, né? É essa questão de você entender, cada um entender que ninguém é problema de ninguém, cada um com seus problemas. E você também, a questão não é nesse ponto aí, né? Você falou, as pessoas jogam os problemas delas pra você resolver, te cobram e te pressionam. Aí eu vou mudar a sua fala, né? Você pega os problemas que a pessoa joga pra você resolver, porque ela pode jogar pra quem ela quiser. Se você não pegar, entendeu? Eu sempre mudo, eu falo assim, às vezes as mulheres chegam aqui no consultório para atender e falam assim, nossa, meu marido me magoou a vida inteira. Aí eu faço elas mudar a fala, que é assim, eu permiti que o meu marido me magoasse a vida inteira. Então, ninguém tem o poder de te obrigar a fazer nada, de te obrigar a resolver, cada um com seus problemas. Eu brinco assim, eu falo assim, ó, cada um que vai pra sua terapia, meu filho. Tô aqui na minha pra resolver os meus problemas. O seu, você vai pra sua terapia. Vai pra sua terapia. Então, entenderam? Então, é essa questão que você tem que tomar cuidado. Às vezes, o outro tá te jogando. Não tô falando que ele não tá fazendo, não, tá? Tá jogando os problemas, tudo é seu, tudo é culpa sua, isso é problema seu, é você que tá fazendo, né? A gente escuta muito isso, é você. A questão não é o outro te jogar o problema é você pegar o problema, entendeu? Porque o que você tem que fazer é se manter firme, né? Se não é problema meu não, pra cuidar você. Agora, se você pega o problema pra você, aí você alimenta o comportamento do outro continuar te cobrando e te pressionando. Então, cuidado, é simples. Isso não é problema meu, isso não é meu. Tem tanta, por exemplo, né, na questão de ciúmes, que eu vejo muito isso acontecer com os casais. O meu marido morre de ciúme e aí eu abro mão de, sei lá, de fazer uma coisa que eu gosto muito no cinema com as minhas amigas à tarde.
E aí você fica magoada com aqui, chateada, porque você não pode fazer nada, e aí você briga e vira aquela confusão. A questão é a seguinte, ele morre de ciúme? Você vai fazer alguma coisa errada? Ir no cinema com suas amigas é errado? Não. Então ele morre de ciúme? Vai pra terapia. Eu já falei muito isso. Ah, vai buscar uma terapia, só lamento. Não vou deixar de fazer algo ou vai embora. Aquilo que eu tô falando pra vocês. Vamos parar com esse negócio de achar que o outro tem que encaixar no meu modelo, no meu molde. Não, olha, eu não vou fazer nada de errado. Vou no cinema com minhas amigas. Ah, não serve, não serve, não serve. Ou então, infelizmente... Claro, gente, tô falando que é pra vocês separar por bobagem, não, pelo amor de Deus. Mas é não abrir mão do que vocês acreditam, não abrir mão dos sonhos. Não abrir mão daquilo que vocês querem pra vida de vocês. É engraçado, já teve tanta situação que eu achava... No começo do meu casamento, a gente tinha muito ciúme um do outro, né? E tinha tanta situação que eu abria mão achando... E ficava chateada por fazer isso, né? Mas eu abria mão porque eu não queria brigar, queria ficar com ciúme. E quando eu comecei a ter atitude de fazer essas coisas... Que ele vinha meio que, às vezes, até... Ah, mas que ruim. Eu falava... Não tô fazendo nada. Isso é tranquilo, tal. E eu respondia com natural. Ixi, não tinha problema nenhum também. Ele aceitava tranquilo. Entendeu? Então, assim, é tudo, gente. É a gente. Somos nós. O mundo vai te trazer situações, mas 90% é como você reage a essas situações. Essa é a questão. É como você vai agir, não vou nem falar reagir, porque reagir já te coloca numa posição de não escolha, você já tá só reagindo, mas a questão é como você vai agir diante das situações que o mundo te coloca. Isso sim é onde o bicho pega. Aí é 90%, 10% acontece. Aprendi, eu gosto muito dessa filosofia, é uma filosofia da PNL, né? 10% acontece. 90% é como você vai reagir diante desses 10%. Entenderam? Acho que é isso. O que mais? Mais alguma pergunta? Sobre superar a separação. Dani, você viu, falei aí, né? É isso, é muito melhor às vezes a gente estar... É muito melhor você estar sozinho e feliz do que num casamento infeliz pro resto da vida. Não, ninguém merece. Ninguém merece. Você é danada de boa, amo muito. Também amo muito, Silvia. É isso, né, gente? Então, vou encerrar nossa transmissão por aqui. Cadê? Ah, não, tem mais coisa aqui. Hoje eu me conscientizei que tudo que eu vivi, eu permiti. Exatamente. É a gente que permite tudo. Não adianta pôr culpa nos outros, não. Isso eu permito, exatamente. Tá vendo? Priscila concordou aqui, que você tá permitindo, né, Priscila? Então é isso. É só você tomar posse do que é seu e melhorar o que é seu. E o que é do outro, ele que vai pra terapia dele. Né? Com muito amor, gente, tá? Não é pra ficar falando com maldade, não. Mas, ó, vai pra sua terapia resolver esse problema. Porque esse problema não é meu. Eu já não dou conta nem dos meus. Eu costumo dizer muito, eu não dou conta nem dos meus. Ainda vou ter que resolver do outro. Não, cada um com seus problemas. Vai lá procurar a sua terapia, vai lá procurar o seu processo de evolução. Tá bom, meninas? Vamos encerrar por aqui. Tem mais alguma pergunta? E semana que vem a gente volta. Acostumem esse horário das 18 horas na quinta. Sempre eu vou entrar aqui, vou respondendo as perguntas que vocês tiverem ao vivo. E também coloquem na caixinha, né? Durante a semana, aquelas perguntas mais que dá pra gente refletir mais, eu vou sempre anotando pra gente aprofundar na quinta, tá bom? Toda quinta, 18 horas, eu tô por aqui. Ok? Beijo, fiquem com Deus.